Então, aqui a gente vai recitar a introdução do Bhagavad Gita, que, como é em sânscrito, aí é meio difícil fazer lendo, mas aqui, ó, eu vou tentar escrever do jeito que a gente fala. É no Meet, Lívia? Aham, sim. É só ele clicar no azul? Aham. Gyanam. Ele entrou? Entrou. Ele saiu de novo. Om Ajnana Timirandasya. Gyanam Salakaya. Chakshuru Militandhyana Tasma Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobistam Staptandjena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Aí o que ele significa? Nasci na mais escura ignorância, e meu mestre espiritual abriu meus olhos com o achote do conhecimento. Ofereço-lhe minhas respeitosas referências. Quando será que Srila Rupa Goswami Prabhupada, que é um mestre espiritual, um dos 6 Goswamis, lá mais pra frente eu vou contando a história deles, que é muito interessante também, e eles até não são tão antigos quanto a maioria das coisas do Bhagavad Gita, eles são de 500 anos atrás, e... Oi, vovô! Uhum. E vamos continuar. Que dentro deste mundo material, aceitou como sua missão satisfazer satisfazer o desejo do Senhor Chaitanya, que é o último avatar de Krishna até agora. Dar-me-á refúgio sobre seus pés de lótus. Aliás, seus pés de lótus por causa que, como o lótus é uma flor que nasce na lama e ela não fica suja, então é como se fosse que uma pessoa santa ela não se contamina com as impurezas deste mundo. E vamos continuar, então. Capítulo 1, observando os exércitos, verso 1. Dhritarashtra uvacha Dharmakshetre Kurukshetre Samaveta Yuyutatvaha Mamakaha Pandas Vaichava Kinya Kurvata Sanjaya. Tradução. Dhritarashtra disse: Ó Sanjaya, o que fizeram os meus filhos e os filhos de Pando depois que se reuniram no lugar de peregrinação em Kurukshetra, desejando lutar? Então aqui tem uma coisa que é um pouco difícil de entender, por causa que o Bhagavad Gita, como eu estava explicando para a Lili, já começa logo ele está no meio do Mahabharata. E o Mahabharata é uma longa história, então é a guerra. O Bhagavad Gita é o diálogo entre Krishna e Arjuna no começo da guerra de Kurukshetra. E aqui eu vou contextualizar um pouco para vocês não ficarem boiando. Os Pandavas tinha 2 filhos. Na verdade, tinha 3. Tinha Pando, tinha Dhritarashtra e tinha Vidura. O Dhritarashtra era o mais velho. E o Pando era do meio e o Vidura era o mais novo, filho da empregada. O Dhritarashtra, como ele era cego, ele não podia pegar o trono. Por causa que ele tinha que poder olhar para poder ser o rei. E Pando, como ele era o filho do meio, ele não poderia, mas como tinha esse caso, aí ele foi o rei até um certo momento, quando ele recebeu uma maldição de um sábio, de que ele não poderia ter filhos, e aí ele decidiu sair para ir para a floresta para praticar penitências.
Só que daí, a esposa dele, chamada Kunti Devi, ela tinha recebido uma bênção de um sábio chamado Durvasa, que deu a ele 5 filhos. 2 desses sendo filhos da outra esposa, em que a Kunti deu para ela um mantra. O nome da outra esposa era Madre. Não vou sair. Aí, o que aconteceu? Nasceram 5 filhos, que foram chamados de Pandavas por causa de serem filhos do Pando. Filhos de Panda são os Pandavas. E nasceram os filhos de Dhritarashtra, os Kauravas, que com a esposa dele, que tinha recebido uma bênção de ter 100 filhos, sendo que um nasceu menina. E aí o que aconteceu? Os Kauravas queriam o reino, por causa que o pai deles era o mais velho. Só que ele era cego, então ele não poderia ter o reino. E o Pando acabou morrendo, por causa que ele se deitou com a mulher dele e ele não podia, por causa que ele tinha recebido a maldição. E aí, depois do luto, os Pandavas e a mãe deles, Kunti Devi, foram para Hastinapur, que era a cidade onde Dhritarashtra estava reinando temporariamente até Pando voltar da penitência. E foram lá para morar, já que eles não tinham lugar mais onde morar. Só que os Kauravas, eles estavam com inveja dos Pandavas. Uma porque os Pandavas, eles eram filhos de semideuses, então eles tinham tipo que tudo de bom, eles eram bondosos, eram gentis, eram afetuosos, eram fortes, eram inteligentes, habilidosos. E o povo também amava mais eles, porque os Kauravas, eles eram ao contrário dos Pandavas. Então, enquanto os Pandavas eram muito boazinhos, os Kauravas eram muito maldosos. E aí eles tentaram matar diversas vezes os Pandavas, e os Pandavas, como eles eram muito piedosos, eles não tentavam revidar, e os Kauravas tentando matar eles, entre eles o principal, que é o mais velho, que se chama Duryodhana. Que até tiveram, que ele deveria ser morto quando nasceu, mas ele não foi morto por causa do apego do pai. Enfim. Aí os Pandavas, eles alegaram que o reino era deles, e realmente o reino era deles. Só que, como os Kauravas, eles não queriam dar de jeito nenhum um reino para eles, os Pandavas, eles tentaram barganhar de várias maneiras, nos dar pelo menos 5 vilas, um para cada um, disseram os Pandavas. Mas os Kauravas não queriam. Até tem uma parte do Mahabharata que Duryodhana fala bem decididamente. Eu não vou dar a vocês nem um punhado de terra onde vocês poderão fincar uma agulha. De tanto que eles não queriam que pegassem o reino. Aí um dia, o mais velho deles, o Yudhishthira, foi convidado a jogar um jogo de dados com o Shakuni, que era o tio dos Kauravas. E o Shakuni, os dados dele eram mágicos, então eles seguiam o que ele queria. Era um jogo de azar, então o Yudhishthira, que era muito, muito justo, tanto é que ele era filho do Dharma, que é a justiça, é o dever prescrito, então ele não fazia nada de errado. Tanto é que tem no Mahabharata que ele até levitava, de tanto que ele era piedoso e justo. E aí ele perde. E aí os Pandavas, junto com a esposa deles, a Draupadi, eles têm que ir para a floresta por 12 anos e ficar 1 ano escondidos ainda mais. Aí depois desse tempo, eles ficam escondidos, os Kauravas não encontraram eles, e aí, depois de várias tentativas de paz, várias tentativas, os Pandavas tentaram muito, aí não deu mais, aí teve que dar guerra. Aí eles escolheram um campo chamado Kurukshetra, que era um campo sagrado de peregrinação, e a guerra foi para lá. Então eles chamaram seus aliados e a guerra foi uma guerra tão grande que a gente nem consegue imaginar, porque ficou como se fosse metade do mundo contra a outra metade, era muito grande. Tinha muitos soldados, elefantes, cavalos, armas místicas,
e muitos outros reis do lado dos Kuros, reis do lado dos Pândavas. Os Kuros estavam com mais exércitos, por causa que eles dominavam Hastinapura e eles tinham mais acordos com alguns reinos. Aliás, de também tentar enganarem alguns reinos, né? Eles enganaram os reinos. E aí, mas antes de começar a guerra, do lado dos Kuros, tinha os tios dos Pândavas, os avós, os mestres, os entes queridos. E Arjuna, que é o filho do meio, filho de Indra e arqueiro, ele começou a se sentir fraco por tentar lutar contra os entes queridos deles. Então ele fala para Krishna, que era o cocheiro dele: Krishna, eu não consigo lutar contra os meus entes queridos. O meu arco, ele escorrega da minha mão, meus pelos se arrepiam. Eu não vou lutar, Krishna. E aí que começa o Bhagavad Gita. E aí, só para dar uma ideia, aqui ó, no verso, tá falando de Dhritarashtra. Por quê? Porque Dhritarashtra, como ele era cego, ele não podia ir no campo de batalha. Ele era um rei, ele já era meio ancião, então não dava. E aí, Vyasadeva, que era um grande sábio, que inclusive ele é o pai de sangue de Dhritarashtra, de Pandu, de Vidura, ele dá o poder ao Sanjaya, que é o secretário particular do Dhritarashtra, de ver as coisas mesmo sem estar naquele lugar. E aí Sanjaya vai começar a contar para o Dhritarashtra. Então o Dhritarashtra começa a perguntar para o Sanjaya: Sanjaya, o que estão fazendo no campo de batalha? O que meus filhos estão fazendo? Deu para entender? Tá, agora, voltando ao assunto, tem o significado do verso, que no Bhagavad Gita, Srila Prabhupada sempre dá o significado dos versos, para a pessoa poder entender o verso. Então lá vai. Significado. O Bhagavad Gita é a ciência teísta amplamente lida, resumida no Gita Mahatmya, glorificação ao Gita. Ali, afirma-se que, com o auxílio de um devoto de Sri Krishna, a pessoa deve ler o Bhagavad Gita muito minuciosamente e tentar entendê-lo sem interpretações baseadas em motivações pessoais. O exemplo da compreensão clara é apresentado no próprio Bhagavad Gita através do modo como o ensinamento é entendido por Arjuna, que ouviu o Gita sendo falado diretamente pelo Senhor. Se alguém tiver a imensa fortuna de entender o Bhagavad Gita nessa linha de sucessão discipular, sem interpretação motivada, suplantará todos os estudos da sabedoria védica e de todas as escrituras do mundo. O leitor encontrará no Bhagavad Gita tudo que está contido em outras escrituras, mas ele também notará a presença de passagens não abordadas em nenhum outro lugar. Este é o padrão específico do Gita. Ele é a ciência teísta perfeita, porque é falado diretamente pela suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna. Os assuntos discutidos por Dhritarashtra e Sanjaya, conforme descritos no Mahabharata, formam um princípio básico desta grande filosofia. Sabe-se que esta filosofia desdobrou-se no campo de batalha de Kurukshetra, que, desde os tempos imemoriais da era védica, é um lugar sagrado de peregrinação. Foi falada pelo Senhor quando ele esteve pessoalmente presente neste planeta para orientar a humanidade. A palavra Dharmakshetra, lugar onde são executados rituais religiosos, é significativa porque, no campo de batalha de Kurukshetra, a suprema personalidade de Deus estava presente ao lado de Arjuna. Dhritarashtra, o pai dos Kurus, tinha fortes dúvidas quanto à possibilidade de que seus filhos obtivessem a vitória final. Foi remoendo suas dúvidas que ele perguntou ao secretário Sanjaya: o que eles fizeram?
Ele estava seguro de que seus filhos e os de seu irmão mais novo, Pando, estavam reunidos naquele campo de Kurukshetra determinados a guerrear. Todavia, toda pergunta é significativa. Ele não quis que houvesse um acordo entre primos e irmãos, e queria saber ao certo que destino teriam seus filhos no campo de batalha. Como se designou que a guerra fosse travada em Kurukshetra, que em outra passagem dos Vedas é mencionado como lugar de adoração, mesmo para os habitantes do céu, Dhritarashtra ficou muito receoso da influência que o lugar sagrado exerceria no resultado da batalha. Sabia muito bem que isso influenciaria favoravelmente Arjuna e os outros filhos de Pandu, porque, por natureza, todos eles eram virtuosos. Sanjaya era discípulo de Vyasa, em virtude do que, pela misericórdia de Vyasa, Sanjaya foi capaz de ver tudo o que se passava no campo de batalha de Kurukshetra, mesmo enquanto estava nos aposentos de Dhritarashtra. E assim, Dhritarashtra perguntou-lhe sobre a situação no local. Então agora, aqui no último slide, eu tenho um glossário das duas palavras que aparecem no significado, que dá um pouco de pergunta, que é a palavra teísta, que é o contrário de ateísta, que é a pessoa que acredita que Deus é uma pessoa, não exatamente uma pessoa como nós, mas que não é só uma energia, é tem um corpo, mas um corpo espiritual. E a palavra Vedas, que é as escrituras sagradas. Vedas são as escrituras sagradas. Tanto é que tem os 4 Vedas. Eu não me lembro agora quais são os nomes deles, mas são os 4 principais Vedas. Então agora eu abro para perguntas, comentários. Tá. O rei Avatara. Bom, esse aí não é um dos irmãos. Esse aí é um